Este é o Tribconscast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos dando continuidade à série Reforma Tributária por Grandes Tributaristas. E hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário, planejamento patrimonial e sucessório, como a reforma afeta esse setor, que a reforma foi regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025 e ainda tem a pendência da PLP 108 de 2024. E para tratar desse assunto, nós temos aqui o prazer de receber a tributarista e professora Ana Carolina Maguilodi. Ela é formada em Direito, especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, possui LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden e é doutoranda em Tributação Internacional pela Université de Lausanne. Ela é professora de Direito Tributário do INSPER e integra a diretoria da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF. Muito prazer em recebê-la. Muito obrigada, Luciana. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vou aproveitar para cumprimentar os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Tudo bem? Olá, Luciana, Marcelo, professora Ana, um prazer, uma honra, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite e certamente a nossa audiência vai aproveitar bastante, uma advogada aí com destaque, uma atuação bastante intensa, publica muito, está sempre manifestando suas opiniões, certamente nossa audiência vai gostar. Boa tarde a todos, boa tarde, professora, um prazer também, muito obrigado por aceitar nosso convite e estamos muito felizes com a sua presença hoje, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, Pérez, muito obrigada, que alegria. Na sua trajetória, você se voltou bastante para assuntos internacionais, né? Eu queria saber, assim, o que te levou a se interessar na sua carreira por esses assuntos? Porque são tão interessantes, né, Luciana? Logo que me formei, eu fui fazer esse mestrado na Holanda, ou seja, eu era novinha, isso foi há 25 anos, e eu aprendi que lá fora o direito tributário, ele não é pensado só enquanto direito posto. Lá fora, quando você, no mestrado, no LLM, no doutorado, quando você analisa o direito tributário, você analisa a política fiscal. Uhum. E é por isso que, desde lá, a minha paixão por política fiscal nasceu. Isso num campo internacional, e hoje a gente vive um momento muito especial do direito tributário internacional, com novos sistemas, novos pensamentos, novas normas sendo feitas. Então, foi isso que nasceu lá atrás e eu continuo apaixonada pela tributação internacional, que é muito bacana. Novos desafios agora também com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que vem desafiar todo um sistema que vinha se formando, né? E no Brasil, tudo isso sendo refletido. Por exemplo, recentemente nós tivemos a alteração das nossas regras de preço de transferência. Agora, a gente tem uma lei que está tentando implementar uma tributação global mínima, né, por meio de um adicional de CSL. Então, o Brasil, ele tem se sofisticado no campo da tributação internacional, refletindo um pouquinho de toda essa movimentação que tem acontecido lá fora. Em primeiro lugar, a partir da OCDE, que é a OCDE que organizou os países do mundo para mudar esses padrões tributários de tributação internacional lá fora, e agora com essa resistência dos Estados Unidos, como você muito bem mencionou, pelo Trump, que está tentando mudar o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, é mais interessante do que uma novela, viu? O nosso mundo do direito tributário é muito, muito excitante, não se morre de tédio, nem aqui nem lá fora. Mas você acha, com a sua experiência internacional, que você falou que fez o LLM lá, aliás, gostaríamos até que você contasse um pouquinho mais de como foi essa experiência, e além disso, falando ainda desse sistema internacional, você acha que o mundo hoje ele caminha para um sistema internacional mais harmonizado, com o brasileiro, o sistema de harmonização internacional aqui no Brasil está em consonância com isso? Essa é uma pergunta tão interessante e que ela nos remete à crise de 2008. Uhum. Vocês se lembram quando a gente teve a crise econômica de 2008? Subprime. Exatamente. O que aconteceu nesse momento? Os países entraram em crise, o mundo entrou em crise e os países começaram a precisar de dinheiro. Uhum. E é curioso que, a partir de então, os países eles começaram a se organizar para arrecadar, para acabar com o sigilo bancário, acabar com o sigilo fiscal e, em certa medida, combater todos os tax shelters, todos os paraísos fiscais. Por quê?
Porque os países precisam de recursos tributários. E eles têm se alinhado, desde então, para aumentar o nível de tributação mundial. A gente tem visto mais e mais um aumento na coordenação entre esses países, a harmonização entre os países, novamente, liderados pela OCDE, também um pouquinho dentro da ONU, mas a gente sempre vê também movimentos anticíclicos, né? Então, agora, os Estados Unidos, em certa medida, tentando reagir a isso. É difícil dizer. Se vamos harmonizar, não vamos, isso depende, sobretudo, de vontade política. E a política muda. E a gente vê que a política tem mudado muito. As normas tributárias internacionais, elas estão se tornando cada vez mais sofisticadas, mais complicadas. E vamos ver onde que vamos parar e preocupados sempre com os direitos dos contribuintes. Eu acho que, assim, hoje no mundo há uma preocupação muito grande em se arrecadar, em se tributar, e a gente deveria retomar uma preocupação que nós tínhamos lá atrás na OCDE, de evitar dupla tributação, de proteger os direitos do contribuinte. Isso talvez seria importante a gente retomar um pouquinho desse nosso passado, mas o futuro, olha, nesses tempos de Trump, ele é um pouquinho incerto. É verdade. Agora, falando um pouco da sua atuação na BDF, né? E, em especial, tem uma iniciativa aqui que você participa, que é do Centro de Excelência da Mulher Tributarista, junto com a WIN Brasil, da Women of IFA Network, né? Então, eu queria que você falasse essas iniciativas, tanto essa, como a sua atuação também dentro da ABF e de outras entidades também. Você acha que isso, de alguma forma, de que maneira contribui para a democratização desse debate jurídico tributário no Brasil? Contribui demais, né? Não só a nossa entidade, a BDF, que, aliás, eu acho que é uma das mais antigas entidades de direito tributário no país. A gente tem mais de 70 anos, a gente vai completar 80 anos. Uhum. A reforma tributária anterior, ela foi feita dentro da ABDF na década de 60. Uhum. Mas essas entidades, elas são importantes para difundir conhecimento e aproximar pessoas. Então, assim, eu incentivo todos a se associarem à BDF ou a outras entidades similares, porque isso é muito importante para a troca de conhecimento e também para troca de experiências, né? Agora, o que foi um grande divisor de águas no sentido de difundir conhecimento, não só no Brasil como no mundo, foi isso aqui. Por quê? Porque vocês vão se lembrar que antes da pandemia, os encontros eles eram sempre presenciais, raramente gravados, e na pandemia nós nos acostumamos a fazer exatamente aquilo que vocês estão fazendo aqui, que é difundir conhecimento e colocar no YouTube para que todos tenham acesso. Eu acho que isso foi um grande divisor de águas e isso fez com que as pessoas passassem a ter acesso a conteúdos bons, profundos, de maneira gratuita, no YouTube, na internet. Então, parabenizo a iniciativa de vocês, que é muito importante, é muito bacana também. Muito obrigado. Realmente a intenção é essa, né? Democratizar o debate, porque não podemos esquecer que o ordenamento jurídico ele é feito para as pessoas, né? Para a pacificação social e para que as pessoas tenham previsibilidade, possam tomar suas decisões. E ainda mais em matérias de alta complexidade, eu acho que para quem nunca teve contato com a matéria tributária, pensa que tributário é coisa só de multimilionário, mas não, o tributário ele atinge a vida de todos, né? E para isso que todos têm que tomar conhecimento do que afeta as suas vidas. Cada vez mais, né, Perisson? Imagine só que se nós voltarmos à década de 80, a 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição sendo promulgada, a nossa carga tributária, ela era uns 10 pontos percentuais a menos de PIB cara do que é hoje. Ou seja, a nossa carga tributária, ela está pelo menos 10 pontos percentuais de PIB maior do que era em 1988. E a que você atribui esse aumento de carga tão significativo? São vários fatores. A nossa Constituição de 88, ela mudou um pouquinho a estrutura de repartição de receitas tributárias. De maneira que a União, para conseguir arrecadar aquilo que ela precisa, ela começou a lançar mão do quê?
das contribuições. E desde então, nós fomos tendo mais e mais contribuições sociais. Então, a gente teve uma arrecadação relevante, que ainda assim ficou nos municípios e nos estados, mas a União também sentiu uma forte necessidade de aumento na sua receita tributária. E isso foi aumentando por conta disso. E hoje é incrível que nós nos acostumamos com uma carga tributária de 34% do nosso PIB, 33%, 34%, teve um ano que chegou a 35% do nosso PIB, que é uma carga tributária equivalente à média dos países da OCDE. Só que os países da OCDE têm um perfil de desenvolvimento muito diferente do nosso. São países muito mais desenvolvidos e nós nos acostumamos com isso. E nós paramos de reclamar disso. Eu espero que, nesse momento, né, no qual a reforma tributária está sendo feita, a gente vai discutir daqui a pouquinho a reforma tributária, que o cidadão comum, ele comece a perceber que o tributo sai muito caro e o cidadão comum, ele também comece a reclamar de como os tributos são cobrados, de como a receita tributária é utilizada e a reclamar por uma racionalização da carga tributária. Isso é super importante. Ou seja, Perisson, sim, afeta a vida de todos nós e muito, e muito. Falando agora de reforma tributária, antes da gente entrar propriamente dito no tema do podcast, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas impressões, né, sobre essa reforma tributária do consumo. Eu assisti uma entrevista que você deu há uns 5 anos, mais ou menos, para o Canal 1, que é da FEComércio, que você estava com uma visão otimista na ocasião, que foi perguntada, era bem no início, quando teve o projeto, estava comparando 2 projetos, né? O CECIF, e você se mostrou otimista, falou que ia acabar com a guerra fiscal, que era bom para melhorar o sistema, trazer simplificação e tudo mais. Você acha, na sua visão, olhando agora, 5 anos para agora, de tudo que você viu, você acha que o resultado final desse trabalho, que ainda está em desenvolvimento, mas até agora aqui, atingiu as suas expectativas? Você acha de fato que vai haver uma simplificação, que vai acabar de fato com essa guerra fiscal entre os estados, vai ter uma neutralidade, enfim? Qual é a sua visão sobre a reforma? Luciana, eu fico super feliz que vocês viram esse vídeo, mas de fato é um túnel ao passado, né? Voltar a esse momento. E naquele vídeo, pelo que eu me recordo, de fato, eu afirmava lá e continuo afirmando que o Brasil precisava e ainda precisa de uma reforma tributária. Por quê? Porque o que nós vivíamos e vivemos, em certa medida, virou um jogo de perde-perde. Talvez tenha sido uma frase que eu tenho usado ali. Não só a questão da guerra tributária, o contencioso, diversos aspectos do nosso sistema tributário fazem com que nós precisemos tanto de uma reforma tributária. Na época discutíamos, eu acho que isso foi até anterior ao projeto do CECIF, que deu origem à PEC 45 na sua versão original. Mas agora, pulando para o futuro, o que a gente tem hoje? Eu me lembro agora de uma outra frase, de um frasista que eu gosto demais. Vocês conhecem o Roberto Campos, o avô? Não o neto, não o que foi presidente do Banco Central. O Roberto Campos foi ministro, ele era um grande frasista e ele tem frases que são absolutamente deliciosas. Uma das frases dele é que o brasileiro não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E eu acho que, infelizmente, nessa reforma tributária a gente perdeu uma oportunidade. Por que a gente perdeu uma oportunidade? Essa reforma tributária, ela nos custará caro. Em diversos aspectos, não só em função do trâmite legislativo que custou, que foi caro e será ainda caro para a sociedade brasileira como um todo, mas nós vamos pagar um grande preço durante a transição, vamos ter que conviver com 2 sistemas diferentes. Para quê? Para não entregar a simplicidade que foi prometida. Eu não tenho nenhuma ilusão de que essa reforma tributária, ela simplificará o nosso sistema tributário de uma maneira geral. Talvez simplifique para alguns setores, não tenho dúvida disso. Para algumas indústrias, para a indústria vai simplificar, mas para outros setores ela vai complicar e muito, não vai complicar pouco não. Para o setor financeiro, para o setor de serviços, vai ficar bem mais caro. Né? A tributação do setor de serviços, nós vamos ser penalizados. E para o setor imobiliário,
que já entrando talvez um tiquinho aqui no nosso tema, a tributação do setor imobiliário hoje, ela é relativamente simples. Ela tem os seus contenciosos, mas não são contenciosos relevantes. O sistema que está por vir, que teve os seus motivos, nós temos motivos para que ele tenha saído da maneira que saiu, mas o sistema que está por vir, ele vai ser muito mais complicado do que o sistema que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu confesso que eu fico um pouquinho frustrada. Por quê? Porque eu acho que nós precisávamos de mudanças, mas se não tínhamos a possibilidade de fazer aquela reforma tributária linda, maravilhosa, ideal, simplificadora, que o CECIF, que a PEC 45 no seu texto original nos prometiam, eu fico me perguntando se não era melhor nós termos feito alguns ajustes no sistema atual, sem jogar o sistema atual todo fora, para implementar um novo, que vai ser tão complexo quanto, ou mais complexo ainda em alguns aspectos, e pior. Eu tenho dito isso de maneira recorrente, ele só vai piorar daqui para frente. Eu espero estar errada, assim, do fundo do meu coração, eu espero estar errada, mas eu acho que daqui a 10, 15 anos, vamos nos reunir aqui nessa mesa e a gente vai chegar à conclusão de que esse sistema novo, ele conseguiu ser mais ainda degenerado. Ele já nasce com dezenas de exceções, com dezenas de regimes específicos, diferenciados, isenções, alíquotas reduzidas. E daqui para frente, isso só vai aumentar, é natural que isso só aumente. Então, vocês se lembram do nascimento do PIS/COFINS não cumulativo? Lembro. Apoiamos. Não era? Era simples. Era simples. Você analisava as leis lá atrás, eram poucas as exceções, e a gente interpretava naquela época a não cumulatividade de uma maneira plena. O que aconteceu com o nosso PIS/COFINS virou um monstro com o passar do tempo. O meu medo é que esse sistema, que já não nasce simples, ele vai só se tornar mais complexo com a passagem do tempo. Para piorar, a gente vai ter uma alíquota de referência, provavelmente do IBS e da CBS, muito altas. Alíquotas muito altas fazem com que os setores se organizem para tentar conseguir mais exceções, mais regimes especiais, mais regimes diferenciados. Então, é triste, porque eu, infelizmente, novamente, espero estar errada, mas eu imagino que esse sistema ainda vai ficar mais complexo ainda e o objetivo maior terá se perdido. Por quê? Porque nós que queríamos mais simplicidade, menos contencioso, daqui a 10, 15 anos vamos ter mais complexidade e contencioso Olha, eu não faço contencioso, tá? Eu faço só planejamento, consultoria, mas eu tenho conversado com os meus colegas do contencioso que vocês vão nadar de braçada. Vai ter muito contencioso, muito mesmo. Sei que você já entrou um pouquinho no tema do impacto dentro do mercado imobiliário, mas eu queria que você falasse um pouco mais, focasse um pouco mais nos impactos mesmo dentro do mercado imobiliário que a reforma vai trazer, o que muda nessa reforma com os novos tributos, o IBS e a CBS, quais são as principais alterações e como isso vai impactar o setor? Olha, vai impactar bastante, porque hoje a gente tem um setor que, quando se pensa na compra e venda de imóveis, e quando se pensa em locação, era um setor que não sofria incidência nem de ICMS, porque nós não estávamos negociando mercadorias quando se negocia imóveis, nem do ISS, porque não se estava prestando serviços, então eu não tinha o ISS, só tinha basicamente PIS/COFINS. E agora, com a substituição do ICMS, do ISS, de PIS/COFINS pelo IBS e pela CBS, esse setor vai passar a ser tributado por esses novos tributos. Durante o trâmite da reforma tributária no Congresso, conseguiu-se melhorar bastante aquilo que se tinha inicialmente. Então, eu acho que, na verdade, hoje a gente tem um texto que evoluiu, ficou complexo, mas evoluiu, vai sofrer, inevitavelmente, algum aumento de carga, mas não aquela carga que poderia sofrer se essas mudanças não tivessem sido feitas, né?
mas vai ser impactado, sem dúvida nenhuma. E mais do que isso, Perisson, o cidadão comum, aquele que economizou, o brasileiro, ele gosta de comprar imóveis, né? Ele gosta de investir em imóveis. Todos nós gostamos disso. Então, aquele brasileiro comum que fez toda a sua economia e colocou as suas economias em imóveis, ele vai ser afetado por essa nova legislação. Então, sim, o setor vai ser bastante atingido e isso faz com que o cidadão comum tenha que entender a reforma tributária. Incrível, né? Não só nós, tributaristas e contadores, teremos que entender a reforma tributária, mas os contadores, o cidadão investidor comum também terá. Não para o bem, eu acho que na maior parte das situações nós teremos aumento de carga e aumento de complexidade. Alguns investidores conseguirão ficar, em princípio, fora dessa brincadeira se essas pessoas físicas, sendo pessoas físicas, se elas não preencherem os requisitos necessários para se tornarem contribuintes do IBS e da CBS, esses não terão tanta dor de cabeça, né? Mas, sim, o setor vai ser muitíssimo afetado. Você fala em aumento de carga, tem algum estudo que traz uma estimativa de quanto que o setor vai ser impactado? Então, a gente tem ouvido muito as associações e entidades que atuam no setor imobiliário, elas dizerem que, com as mudanças que foram feitas, o impacto reduziu, mas ainda se espera algum nível de aumento de carga. Uhum. Os números ao certo, eu acho que só a CERT e a Receita Federal tem. Uhum. Mas a gente vê pelas alíquotas. Se a gente começar a brincar um pouquinho só com as alíquotas que a gente tem hoje e com as alíquotas que provavelmente vamos vir a ter, já se nota que vai ter, sim, pode-se ter, sim, um aumento de carga tributária. Uhum. E nesse ponto específico da pessoa física que a gente está falando, agora ela vai ter incidência, então, em alguns casos do IBS, da CBS, a gente tem alguma, isso vai se aplicar para todo mundo, tem alguma característica de, a gente estava até falando há pouco tempo sobre a questão do projeto de lei que tratava de contribuinte que tem uma atividade preponderantemente imobiliária, que depois isso caiu, né, que estava conversando sobre isso. Como que vai funcionar na própria pessoa física em geral? Olha só, Marcelo, vamos imaginar que hoje as pessoas, elas investem em imóveis basicamente de 3 maneiras, vai? Uhum. Elas investem como pessoas físicas, e se elas investem como pessoas físicas, elas pagam basicamente imposto de renda, tabela progressiva, 27,5% sobre as suas receitas de locação, ganho de capital, 15%, com alíquotas progressivas que vão aumentando até 22,5%. Isso é um modelo de investimento, forma de se investir em imóveis pelas pessoas físicas. Virou moda, e daí eu abro e fecho um parênteses muito rapidamente, virou moda se pensar em holdings patrimoniais, holdings imobiliárias, né? E, de fato, em diversas situações, as holdings, elas eram interessantes. Com a reforma tributária vão ser menos interessantes. Mas, ao se utilizar uma holding, essas pessoas físicas, quando elas transferiam os seus imóveis para as holdings imobiliárias, pagavam ITBI na transferência, o que é natural, mas relativamente às suas receitas, no presumido, elas pagam 14,5% sobre a locação, pagam 6,7% sobre as receitas de vendas dos imóveis, que é uma tributação razoável, melhor do que na pessoa física, o que explica até essa movimentação dos grandes investidores em imóveis partirem para holdings imobiliárias. Uma terceira maneira de se investir no mercado imobiliário são os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, que, se eles preencherem diversos requisitos, alguns requisitos, e muitos deles preenchem esses requisitos, eles basicamente não tributam em nada a sua atividade imobiliária, porque a carteira do FII é isenta, preenchidos os requisitos, os rendimentos distribuídos para os cotistas, eles são isentos. Essa é a tributação que se tem hoje. Muito rapidamente, o que a gente vai ter com a reforma? Bom, por conta daquele famigerado veto, os FIIs, eles vão ser contribuintes de IBS e de CBS. Então, eles vão continuar não sofrendo nas suas carteiras tributação por IR, por CS, mas agora o PIS/COFINS, né, substituído pela CBS e o IBS que virão, eles vão incidir
sobre as operações desses fundos imobiliários. Depois a gente fala daqui a pouquinho um pouco das alíquotas, mas basicamente as alíquotas foram reduzidas, né, para o setor imobiliário em 50% e 70% respectivamente na venda e na locação. Então, esses FIIs vão passar a sofrer uma carga tributária antes zerada, agora uma carga tributária que vai ser de entre 8% e 14%, pensando-se numa alíquota de referência de 28%. As holdings no presumido, elas vão deixar de pagar os 3,65% de PIS/COFINS e, novamente, vão pagar o IBS e a CBS, a essas alíquotas reduzidas, sobre base de cálculo que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas a alíquota vai ser aí dos entre 8% e 14%. E as pessoas físicas, elas, se não forem contribuintes, continuarão tendo aquela tributação que eu descrevi antes, 27,5% na locação, 15% a 22,5% nos ganhos de capital. Mas se elas forem contribuintes do IBS e da CBS, elas vão pagar também os 8% ou 14% de IBS e de CBS sobre bases de cálculo que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Ou seja, vai se ter um aumento de carga, em princípio, em todos esses cenários. O cenário daquela pessoa física que tem poucos imóveis e pouca receita, essa pessoa física talvez não seja afetada, fazendo com que o investidor, que é pessoa física, ele passe a ser menos desinteressante, né? Passa a ser menos desinteressante investir em imóveis como pessoa física do que é hoje. Hoje, há uma tendência de, se você tem um volume razoável de imóveis, há uma tendência de se pensar na holding imobiliária. No novo sistema, vai ficar menos interessante a holding imobiliária. Então, basicamente, são esses cenários que nós temos, né, de mudanças na tributação dessas diversas estruturas de investimento em bens imóveis. Vai ficar mais caro. Eu acho que vai ficar mais caro. Ana, falando um pouquinho dos fundos imobiliários do veto presidencial, você acredita que isso pode ser judicializado? Porque tem toda uma questão, até se o fundo poderia ser contribuinte, se há consumo, não há consumo. Outra questão que eu acho que é importante também a gente lembrar. Você falou de pessoas físicas e investidores, muita gente investe em leilões, né? Tem moda, tem até vídeo no TikTok, não viu? Olha, compre um imóvel, financie, reforme, também aqueles sonhos que todo mundo vende, mas existe uma parcela de famílias que se acostumou a investir em leilões de imóvel. E uma última questão, mas entrelaçada com todas elas, quem é o efetivo contribuinte na atividade imobiliária e como é que isso vai impactar pessoas físicas que eventualmente não sejam contribuintes, mas adquirem imóveis de uma construtora, de uma incorporadora? No caso daqueles que não são contribuintes e adquirem esses imóveis, na verdade, eles serão os contribuintes finais, né? Como consumidores finais, serão os contribuintes de fato desses tributos e vão arcar com o custo. Então, vai ter um aumento. Vai ter um aumento. Do valor do imóvel, no final das contas. Sim, certamente terá. A legislação, ela veio com algumas medidas tentando mitigar esse efeito, o famoso redutor de ajuste, o redutor social. Então, ela nos trouxe alguns mecanismos para tentar mitigar um pouquinho desse efeito, mas a verdade é que o consumidor final ele vai arcar com essa conta. De acordo com a nova legislação, o tributo ele tem que ser recolhido pelo fornecedor do bem, do direito, do serviço. Então, quem vender algo para essa pessoa física vai ter que se preocupar em recolher o imposto. Em relação aos fundos de investimento imobiliário, os FIIs, olha, o mercado está se movimentando, a gente sabe, para tentar derrubar os vetos. Eu não sei se essa movimentação ela vai ser suficiente para derrubada desses vetos. Vamos trabalhar com um cenário no qual esses vetos não terão sido derrubados e a gente vai ter que conviver com essa tributação. A judicialização, ela é possível? Ela é possível. Eu confesso que eu não vejo, acho que esses argumentos seriam um pouquinho frágeis, em princípio. E tem mais um ponto interessante, Perisson. O que acontece? Todas as vezes que você tem esses veículos de investimento no mercado financeiro de capitais,
como, no final das contas, aquele que administra, que gere o fundo, ele acaba repassando esse custo para o investidor, a tendência é de que esses custos acabem sendo absorvidos e, no final das contas, eu vejo poucas possibilidades de uma judicialização generalizada, porque para o administrador, para o gestor do fundo, quando você tem cotistas que estão negociando essas cotas desses fundos de uma maneira muito recorrente, é muito complicado você discutir e daí depois você vai devolver o tributo para quem? Então, a tendência, nesses casos todos, é de que o mercado absorva o custo. Eu não teria muita esperança numa judicialização que consiga combater isso, não. Perfeito. E aproveitando algo que você já falou sobre as holdings patrimoniais e sobre a manutenção, só considerando isso, sem falar da tributação do ITBI e do ITCMD, que daqui a pouco nós vamos falar, você ainda acha que isso deve estar no radar dos investidores, devem analisar o interesse, a oportunidade de constituir holdings patrimoniais só sob o aspecto tributário? A gente sabe que holding tem vários outros aspectos, inclusive sucessórios, cíveis, né, de organização da vida, de planejamento e de expectativas dos instituidores dessas holdings, mas só sob o aspecto tributário, ainda contando que virá uma reforma da renda, né? Esse ano ainda vem sendo anunciada, que também deve trazer um impacto sobre essas holdings. Na sua análise, ainda é um plano viável? Certamente mas a gente tem que analisar caso a caso. O que eu tenho visto é algumas pessoas elas considerarem a holding patrimonial imobiliária como se fosse uma solução para todos os problemas. Uhum. Olha, não, é 27,5% na pessoa física versus o 14,5% na pessoa jurídica. Simplesmente faça a holding imobiliária. O que a gente costuma recomendar, Perisson, é que as pessoas façam conta e efetivamente entendam os seus objetivos, que idealmente não deveriam ser só tributários. O ideal é que você tenha objetivos sucessórios, de organização patrimonial, governança, e mais do que isso, o que você vai fazer com esses imóveis? Você vai vender rápido, você vai alugar, porque às vezes o molho sai mais caro que o peixe. Eu já vi isso acontecer várias vezes, das pessoas montarem holdings, incorrerem em custos altíssimos, não só na constituição da sociedade, que isso na verdade é até o mais barato, mas no ITBI, que não é barato, e ele tem se tornado cada vez mais caro, para depois, colocando os números no papel, descobrirem que não era necessariamente a solução ideal. Em muitos casos em muitos casos sim, mas não em todos. Então, eu sugeriria a todos aqueles que nos ouvem que façam conta e analisem as suas situações individuais para ver se vale a pena ou não. Isso é muito importante, porque o que se divulgou holding como a solução para todos os problemas e se popularizou, e a gente recebia consulta de cliente que tem 2, 3 imóveis, muitas vezes não tem nenhum sentido, né? E às vezes o foco daquela família é o ITCMD que vai aumentar. Então vamos mudar toda a estrutura da nossa administração patrimonial por conta de um ponto especificamente e esquece do resto. Então, é muito importante esse alerta. Isso é super interessante, né? Entrando no ITCMD, eu acho que a gente está ouvindo aqui há uns 10 anos que o ITCMD vai aumentar, como de fato aumentou em muitos estados do Brasil. Uhum. Em diversos estados já se cobra o ITCMD a alíquota máxima hoje permitida de 8%, de acordo com uma resolução do Senado. O Estado de São Paulo tem resistido, assim, bravamente com os nossos 4%. A gente sabe que a Emenda Constitucional 132, ela nos trouxe um ITCMD progressivo. Então, em princípio, agora, o ITCMD deveria começar a ser progressivo, né? Uhum. Adotando-se alíquotas mais baixas a mais altas, hoje, dentro do limite de 8%, em função do patrimônio que se está transferindo. Aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que tem um projeto de lei tramitando na nossa Assembleia, propondo essa progressividade, propondo esse aumento de alíquota até 8%. Uhum. Aparentemente, o projeto ele não está
caminhando de uma maneira super acelerada. Então, o que a gente tem dito, Perisson, para os nossos clientes? Olha, fique atento, observe a evolução desse tributo, mas você não precisa sair correndo para fazer isso do dia para a noite. A gente tem as anterioridades, né, no ITCMD. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Então, não faça essa mudança só porque você está com medo da alíquota do ITCMD. Eu acho que vai aumentar? Eu acho que vai aumentar, porque o resto do Brasil já aumentou. Mas vai dar tempo para se pensar com cuidado. E esse outro ponto que você levantou, ele é super importante. Não faz sentido constituir uma holding imobiliária por conta de 2 imóveis, 3 imóveis. Não faz nenhum sentido. O custo do ITBI para transferir esses imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica e depois o custo do ITCMD que vai existir quando as cotas dessa limitada forem transferidas dos sócios originais para os beneficiários, para os herdeiros, pode ser que não vale a pena. Pode ser que um planejamento sucessório mais simples, ele seja suficiente para atingir os objetivos da família. Aliás, eu posso fazer um jabá aqui? Lógico. Opa! Então, olha, com a autorização, né, de todos vocês, eu queria anunciar aqui para a sua audiência que estamos começando essa semana com um curso de planejamento patrimonial na BDF. É um curso que será online, as aulas serão gravadas, então quem quiser assistir depois pode. É um curso de 12 aulas, vai ser muito bacana. E nesse curso a gente vai analisar tudo isso que nós estamos conversando aqui e um pouco mais. Então eu convidaria a sua audiência a dar uma olhadinha na página da BDF para com certeza, recomendadíssimo. Interessantíssimo. Interessante. Agora vou entrando assim, como toda reforma, essa reforma está mudando todo o sistema, ela é bem profunda, né, a reforma tributária. Você acha, na sua análise, que ela garante a segurança jurídica para o setor imobiliário? E de que forma que isso pode afetar a previsibilidade das empresas que estão dentro desse setor? A previsibilidade tributária, eu digo. Você tem na Lei Complementar 214 alguns mecanismos que foram inseridos para permitir uma transição mais suave. Uhum. Então, sem entrar em detalhes, você tem algumas situações nas quais os contribuintes eles poderão aderir a regimes de transição que vão permitir com que as operações deles continuem sujeitas a uma carga mais palatável de tributação sobre o consumo. E por que fez todo sentido eles criarem esses mecanismos na Lei Complementar 214? Quando a gente pensa em imóvel, essas operações todas, elas são de longuíssimo prazo, são operações de 10, 15, 20 anos. Se eu implemento uma reforma tributária hoje e mudo a regra do jogo em 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja até 2033, que é quando o sistema novo ele deverá entrar integralmente em vigor. É muito rápido para o setor imobiliário. Então, nós, sim, observamos algumas regras de transição bastante interessantes que vieram para tentar mitigar um pouquinho o impacto dessas mudanças, mas não necessariamente mitigaram todos. Então, assim, eu acho que vai ter, assim, alguns contenciosos, algumas dúvidas que surgirão da Lei Complementar 214. A gente deve ter, nos próximos meses e anos, novas medidas regulamentares que serão editadas, mas a gente já começa a ouvir polêmicas surgirem. Por exemplo, uma interessante, que eu não sei se vocês já ouviram, que é a situação de uma holding patrimonial, num ambiente já de IBS e de CBS, tá? E já cobrados de maneira integral, né? Que a gente vai ter aí uma transição de 2026 a 2033. Então, a gente tem uma holding patrimonial que tem os imóveis da família e essa holding patrimonial, ela tem dentro de si um imóvel que é usado pelos sócios. Isso acontece. Isso acontece bastante, de famílias colocarem todos os seus ativos dentro da holding patrimonial e, eventualmente, utilizarem um dos imóveis para morar, para viver. Há uma dúvida se, nesses casos, essas operações não seriam tributadas pelo IBS e pela CBS. O mercado tem falado isso e faz algum sentido essa dúvida, porque, assim, se você analisa o capítulo
da Lei Complementar 214, que fala do IBS e da CBS, ele sempre fala de operações onerosas. Então, ele sempre fala de locação, compra e venda, cessões de direitos a título oneroso e não gratuito. Mas se você dá uma olhadinha ali no começo da lei complementar, ela fala que operações não onerosas realizadas entre partes relacionadas, que elas são tributadas. Então, assim, olha, já começou, na verdade, a lei complementar, ela já começou com um pontinhozinho de dúvida. A questão dos creditamentos, porque, assim, o que vai dar crédito, o que não vai dar crédito. Então, assim, eu acho que vai ter bastante dúvida e bastante polêmica, sim, na tributação de um setor que, como eu mencionei há pouco, era simples. Era simples. Mas, assim, eu entendo até o porquê que o legislador e o porquê que as pessoas que conduziram a reforma tributária quiseram incluir esse setor dentro do novo sistema de tributação sobre o consumo. Porque eles estão tentando criar um sistema no qual todas as operações são tributadas, todas as operações dão crédito. Mas, olha, não deve ter sido fácil pensar no que eles pensaram e, sim, Luciana, vai dar discussão, vai dar problema. Precisarão de nós continuaremos, não importa. Os robôs não nos substituirão. Não. E agora falando um pouquinho, chegou a hora de falar um pouquinho da PLP 108, que na verdade ela já trouxe também algumas alterações relativas a IPTU, ITBI, ITCMD, e que são os impostos sobre propriedade, transmissão de propriedade. Você pode esclarecer para a gente um pouquinho o que está dentro dessa PLP, o que está sendo discutido, o que está sendo trazido de mudança nesses tributos? Olha, em essência, a gente vê que há um esforço, né, do legislador, ou do processo legislativo, de acomodar, como estávamos conversando há pouco, né, Perisson, de acomodar algumas discussões, alguns contenciosos que existem hoje. Então, a gente vê não só no PLP 108, mas no próprio PLP 68, que deu origem à Lei Complementar 214, uma preocupação muito grande em buscar como a base de cálculo dos tributos o valor de mercado das coisas, em tentar deixar de permitir que os contribuintes elejam outros critérios para calcular esses tributos. Até é muito curioso que na Lei Complementar 214, ao longo dela, a gente vê em diversas passagens essa busca pelo valor de mercado, a possibilidade do fisco arbitrar valores diversos, se entender que aqueles valores que foram declarados pelos contribuintes não merecem fé. Então, eu acho que busca-se muito essa preocupação, talvez refletindo esse contencioso que já existe hoje, e sem querer ser fiscalista, mas já sendo um pouquinho, às vezes eu sou um pouco fazendária, um pouco fiscalista. A grande verdade é que mesmo considerando-se o sistema tributário que a gente tem hoje, eu não rechaço completamente algumas investidas do fisco de buscar o valor de mercado de algumas operações. Porque se você for ver, o que é a base de cálculo do ITCMD? O que é a base de cálculo do ITBI? Em princípio, a base de cálculo é o valor venal, é aquilo que a coisa vale. É lógico que as legislações municipais e estaduais, em diversas passagens, elas nos permitiram usar base de cálculos presumidas. Vamos pegar, por exemplo, o ITCMD no caso da doação de cotas de uma limitada. A legislação de São Paulo, assim como outras legislações, elas nos permitem usar como valor presumido de base de cálculo o valor patrimonial da empresa. Mas eu tendo a concordar com o fisco, sendo fiscalista e fazendária, que essa pode ser, sim, uma presunção relativa e que, na verdade, faz sentido o fisco buscar, né, o valor de mercado dessas operações. Então, a gente tem visto isso em diversos aspectos de novas legislações, Marcelo, que o legislador ele busca acomodar coisas que o judiciário está analisando e julgando, seja a favor, seja de forma contrária aos contribuintes. Então, eu acho que talvez esse seja um caso também. A gente viu isso nas regras de tributação em bases universais, né, as regras CFC, que é a tributação de lucro no exterior. A gente viu isso em outras passagens, então é isso que talvez venha a acontecer. Um fisco mais agressivo, um fisco com mais poder de arbitrar
e vamos ver como é que esse poder será exercido. Uhum. Agora, falando do ITCMD, relativo ao trust no exterior, né, a tributação pelo ITCMD prevista lá na PLP 108. Você, inclusive, tem... foi na mesma toada aqui que os investimentos de offshore também aconteceram, também essa tributação em 2023, com a legislação, inclusive, você participou de uma obra conjunta com o professor Leonardo Castro, que esteve aqui conosco. Queria saber qual é a sua opinião sobre esse projeto, né, que ainda está em votação, ainda está em andamento no momento que a gente grava esse podcast. O projeto que regula os trusts no Brasil ou a tributação? Não, que trouxe porque o PLP ele tributa o trust como doação ou transmissão mortis-causa quando ele é transmitido efetivamente, né? Aquele planejamento que todo mundo costumava fazer, estabelecer o trust no exterior e os sucessores automaticamente com a morte, parece que vai cair por terra. Olha, na verdade, esse projeto, nesse aspecto, ele fala muito bem com a Lei 14.754, né? Que é a lei que trouxe a tributação das offshores. A lei que trouxe a tributação das offshores, além de tratar da tributação das aplicações financeiras no exterior, das entidades controladas no exterior, trouxe um capítulozinho que tentou regular os efeitos tributários dos trusts no Brasil, muito embora nós não tenhamos hoje a figura do trust na nossa legislação. A gente tem alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso para criar a figura do trust no Brasil, mas ainda não temos. Então, na verdade, a gente está lidando com trusts que estão no exterior. E nesse projeto, nessa lei, né, na lei das offshores, já se preveu, já está lá previsto que o trust, ele, em certa medida, ele é ignorado, ele é transparente, e que o beneficiário, ele vai ser tributado quando ele recebe esses ativos do exterior, né, dando um passinho para trás. O que é o trust? O trust é um contrato, é uma estrutura contratual, não é uma pessoa jurídica, e é um contrato que ele é estabelecido por uma figura instituidora, que é o settlor, que passa os seus ativos para o trustee, dentro desse contrato que se chama trust, para que o trustee administre esse patrimônio em benefício dos beneficiários. Pode ser o próprio settlor ou pessoas que o settlor indique. Então, a 14.754, o que ela nos diz? Que, enquanto o settlor, ele mantém o trust, né, e mantém o controle do trust, todas as rendas, todos os rendimentos gerados pelos ativos que são detidos pelo trustee, pelo trust, são tributados na figura do settlor. Então, eu sou settlor, eu constituí esse trust, eu passei os meus ativos para o trustee. Então, se eu tenho aplicações financeiras que geram rendas, eu vou tributar na minha pessoa de settlor essas aplicações financeiras. Se eu tenho uma offshore com operações e investimentos dentro dela, eu, settlor, eu vou ser tributada por esses investimentos. E a 14.754, ela já sinalizava que os bens passariam a ser declarados e tributados, portanto, na pessoa dos beneficiários, quando o trust passar esses ativos para os beneficiários ou quando o settlor perder o controle sobre esses ativos que estão no exterior. E essa lei, ela já falava que considerava-se essa transferência como uma doação ou herança. Então, na verdade, o projeto que aí está, ele é coerente, me parece, nesse aspecto. E ele fala com a lei. Esses planejamentos que vinham sendo feitos, Perisson, alguns tiveram sucesso, outros talvez nem tanto, considerando que o trust ele tinha uma existência, né, jurídica diversa do seu instituidor, do settlor e dos seus beneficiários. Esses planejamentos eles já tinham talvez algumas fragilidades e pior. Antes de termos a lei das offshore, nós vínhamos observando uma movimentação da Receita Federal de entender que as distribuições do trust para o settlor, para os seus beneficiários, tinham que ser tributadas como rendimentos ordinários, 27,5%. Ou seja, a partir do momento em que eu admito que essas transferências são doações ou são heranças, é até melhor. Eu acho melhor.
Eu acho que faz mais sentido. Então, eu acho que assim, é uma evolução, é o Brasil, é o legislador brasileiro olhando para fora e tentando entender e lidar com essas figuras lá de fora, que são estranhas para a gente, mas que são importantes, porque nós temos vários brasileiros que, né, as utilizam. Perfeito. Ana, uma pergunta, você já abordou a questão e já falou do seu posicionamento pessoal sobre a importância de você ter uma correlação entre o valor real das coisas e aquilo que serve de base tributável, no caso dos tributos sobre patrimônio e sobre a transmissão desse patrimônio. Mas é certo que nós ainda estamos vivendo na êxito um sistema constitucional moribundo, mas ainda vivo, e temos a jurisprudência do Supremo sobre o momento da ocorrência do fato gerador, sobre a base de cálculo, até a tentativa do Estado de São Paulo em tributar o valor patrimonial como sendo o efetivo valor de mercado dos bens que constituem o patrimônio da pessoa jurídica, já foi refutado algumas vezes, mas nós vemos agora, acho que até incentivado pela movimentação da reforma, algumas decisões judiciais que vão meio que antecipando normas antilisivas, antifraude. Isso, no seu entendimento, não gera uma certa insegurança? Porque, tudo bem, teremos um sistema tributário que as regras serão estas. Ok, vou estabelecer a minha vida a partir desse momento dessa forma. Mas eu vivo num sistema que não possui uma norma antilisiva geral e não possui essas normas antilisivas específicas. Como você acha que o contribuinte deve se comportar? Ser extremamente conservador e já pró-futuro, ou ele tem ainda uma segurança com o sistema como ele está posto hoje? Eu acho que essa tendência que você identifica da jurisprudência buscar esses critérios mais findados, mais baseados no valor de mercado, acho que a gente vai ver isso cada vez mais. Nós vínhamos, por exemplo, no que diz respeito à transferência de cotas de holdings patrimoniais, né, em doação e herança, a gente vinha observando aqui no estado de São Paulo até alguns precedentes favoráveis, que não estavam deixando o tema subir, admitindo o valor patrimonial. Eu acho que nós tivemos recentemente, né, uma decisão do STJ que eu acho que vai fazer com que esses casos tendam a subir, sim. E eu acho que de maneira mais desfavorável aos clientes. Então, eu recomendaria muita cautela. Recomendaria cautela para que as pessoas, quando vierem a fazer os seus planejamentos patrimoniais, considerem cenários mais conservadores e não necessariamente contem com o fato de que brigando ganharão. Porque eu acho que a tendência jurisprudencial, em algumas situações, ela é mais desfavorável do que favorável. Tem uma tendência... e outra coisa também, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem observado que os municípios, eles estão cada vez mais agressivos. Municípios pequenininhos, que antes, na verdade, não estavam nem aí com o ITBI deles, por exemplo, estão fiscalizando operação a operação, e nós temos, lá no escritório, vivido situações nas quais as pessoas, elas estão conferindo, por exemplo, imóveis em aumento de capital de uma determinada holding, elas estão adotando por critério nessa conferência o custo histórico desses imóveis, como de fato a legislação do imposto de renda nos permite, né? A gente tem uma norma na legislação federal que permite que o contribuinte, quando faz essa conferência, ele escolha por fazê-la a mercado ou a custo histórico. Então eles estão fazendo isso a custo histórico como podem, estão conferindo esses imóveis, colocando o valor integral desses imóveis no capital social. Então não tem aquela história de não, vou jogar um pedaço para capital, vou jogar um pedaço para reserva. E o que os municípios têm recorrentemente dito? Eu vou apurar qual que é o valor de mercado do seu imóvel e aquela parte excedente entre o custo histórico e o valor de mercado do imóvel, que não foi para capital,
porque na verdade você fez a conferência a custo, eu quero o meu ITBI. Esse tipo de cobrança eu acho absurda. Esse eu acho que nós vamos conseguir derrubar. Mas aquela situação na qual eu tenho uma holding patrimonial, e daí voltando para o ITCMD, e eu tento calcular o ITCMD com base no valor patrimonial das cotas, ou seja, no custo histórico dos imóveis, eu acho essa discussão mais difícil. Teve até a cogitação de tributação de distribuição de lucros proporcional, realmente, em relação ao ITCMD, a busca dos fiscos tem sido incessante. Em relação ao ITBI, concordo contigo, no sentido que é bastante absurda a cobrança, na medida em que ou a transferência é imune ou não é. Tem meio imune, né? Pois é. Perfeito. Sobre ainda esse ponto da PLP 108, você enxerga aí que poderia haver alguma incompatibilidade sobre essas alterações que estão vindo com a legislação civil, e você acha que a gente já está diante de mais uma matéria que a gente vai levar mais contencioso tributário, aumentar ainda mais o contencioso tributário? A compatibilidade com a legislação civil, ela realmente é complicada. Por quê? Porque a figura, por exemplo, do trust é uma figura que vem de países de common law, de uma tradição legal muito diferente da nossa e que interpretam o direito de propriedade de uma forma totalmente diferente da nossa. Então, há um choque cultural legislativo aí. Interessante. O grande problema que a gente vai ter na tributação dessas figuras dos trusts aqui no Brasil é situações nas quais os nossos fiscos federal, estadual, eles vão tentar cobrar tributos sobre operações que não representam qualquer tipo de aquisição de capacidade patrimonial pelos contribuintes. Esse é o grande problema, porque você tem... e esse é um problema, na verdade, que em certa medida já está na 14754. Você tem situações nas quais você tem uma potencial tributação de um beneficiário que não tem nenhum controle sobre aquele patrimônio que está lá fora, que não tem acesso a esses bens, que não manda nesse patrimônio, que esse patrimônio ele ainda está dentro de um trust. Então, isso é bastante complicado. Ou seja, a gente tem que ficar, desse tema dos trusts, né? Nós temos que ficar muito atentos à questão da capacidade contributiva. Que sim, daí, nesse aspecto, eu acho que essas novas legislações, elas estão ignorando, né, esse princípio constitucional tão importante, mas que é cada vez mais ignorado pelo nosso legislador e pelos nossos fiscos. Perfeito. Bom, tendo em mente os efeitos que a reforma tributária ela vai trazer, né, tanto para a questão do patrimônio como das atividades imobiliárias, que conselho que você daria para os profissionais, contadores, advogados sobre esse assunto? Olha, estudarem muito, acompanharem programas como vocês, esses vídeos que são importantérrimos, né? Vocês falaram que o Léo esteve aqui, certamente ele falou coisas muito interessantes sobre esse tema. Foi muito bacana. Eles estudarem bastante, se puderem se inscrever no curso da BDF, então vai ser uma maravilha. E analisarem com cuidado situação a situação e quebrarem essa tradição que nós temos observado das pessoas implementarem planejamentos como se fossem soluções únicas para problemas diversos. Eu acho que é isso, é acompanhar, é não fazer as coisas correndo. Eu acho que, na verdade, voltando ao tema do setor imobiliário, né? Não é sair correndo e fazer uma holding imobiliária, é avaliar com calma, é fazer conta, ver se vale a pena e, principalmente, buscar quais são os objetivos efetivos que se tem para aquele patrimônio, para aquela família, com muito cuidado. É isso. A legislação ela está ficando cada vez mais sofisticada, mais complicada e mais cara. Então, as pessoas vão ter que analisar tudo isso com muito carinho. Tem algum outro ponto que nós não abordamos, que você gostaria de complementar de tudo que nós falamos aqui? Não, olha, acho que o recado é esse mesmo, essa mensagem de que vocês estão de parabéns por provocarem esse debate, fazerem essas provocações e disseminarem esse conteúdo que é tão importante. E as pessoas elas têm que ficar atentas. E eu acho que o brasileiro, ele cada vez mais, ele
observa de maneira mais próxima e ele se revolta cada vez mais com os custos tributários e tributos que ele tem que pagar. Nesse aspecto, talvez, essa reforma tributária ela tem um ponto positivo, que acho que talvez o custo tributário das operações ele vai ficar mais transparente. As pessoas vão enxergar quanto que estão pagando de tributo. E ao enxergarem quanto estão pagando de uma maneira mais clara, talvez as pessoas elas exerçam essa cidadania tributária de uma forma mais intensa. Então tem esse aspecto positivo, pelo menos um. Né? Obrigada, muito obrigada. Queria aproveitar para agradecer a sua participação, foi muito enriquecedor, ainda mais falando sobre um setor que abrange, quer dizer, de A a Z, tem empresas, pessoa física, então é muito interessante. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. Bom, Ana, muito obrigado novamente pela tua gentileza, disponibilidade de conversar conosco. Realmente, esse assunto é muito importante, não só esse assunto dentro da reforma tributária, mas a reforma tributária, concordo contigo, tem um ponto positivo, né? Acho que na época das eleições, não essas, as anteriores, se falou que o brasileiro tinha pegado gosto de discutir política. Tomara que o brasileiro pegue gosto também de discutir direito tributário, porque é importantíssimo, afeta a vida das pessoas e tem uma inter-relação direta com a política e com aquilo que nós esperamos dos governantes. Muito obrigado novamente. Muito obrigado também, professora, pela sua presença. Gostei muito de tudo que a gente conversou aqui. Acho que foi esclarecedor para todo mundo. Então, temos muito material aí para debater e para aprender também. Obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada, Marcelo, Luciana, Perisson. Foi uma honra estar com vocês. E agradeço demais. Muito obrigada. E esse foi o Tribucontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até.